Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão das aulas 1 e 2, que a gente não tem aqui salvo, tá bom? Que nós tivemos essa aula, a primeira aula foi presencialmente e a segunda aula foi um estudo autônomo que vocês realizaram. Então, eu vou passar bem rapidinho nos slides, vou focar naqueles que são importantes para vocês realizarem essa prova. Então, a anatomia, né, aquela ciência que vai estudar a estrutura, né, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas. E a fisiologia vai estudar o funcionamento. Aqui, então, alguns modelos, né, o modelo anatômico, são as peças que a gente vai ver em laboratório quando a gente estiver presencialmente, e os cadáveres que algumas instituições utilizam para estudar. Os níveis de organização do corpo, né? Então, os menores níveis de organização são os átomos, e as células são as primeiras que a gente vai estudar, que é o tema da aula 2. E aí, a partir das células, né, que tem as organelas dentro das células, nós vamos estudar tecidos, órgãos, sistemas e todo o organismo. Então, aqui só uma ilustração, né, de todo o corpo. E aí, alguns conceitos em anatomia. Então, normalidade é aquilo que vai acontecer com mais frequência. Então, essa daqui é a mão normal, que tem 5 dedos, e essa mão aqui não é normal, né? Então, ela tem 6 dedos, que a gente chama de polidactilia. Variação anatômica. Então, ela não é dentro da normalidade, né? Então, ela é uma variação, porém não causa nenhum prejuízo, né? Então, por exemplo, aqui a alteração da forma do estômago. A própria polidactilia, né, que a gente já comentou lá anteriormente, então, ela já entra aqui no conceito de anomalia, que vai ser uma alteração que vai causar um prejuízo na função. Então, a função aqui do polegar, ela fica prejudicada. Muitas vezes a gente opta, então, por retirar esse dedo ou os dedos extras. Outra anomalia aqui é a fenda palatina e o lábio leporino. Normalmente são duas malformações que acontecem, né, logo ao nascimento, que a gente chama de congênito, né, aquele que aparece ao nascimento. A fenda palatina, então, é uma abertura no céu da boca, que a gente chama de palato duro, e o lábio leporino é essa encurvação aqui do lábio superior em direção ao nariz. Também são tratados cirurgicamente, justamente porque maiores riscos aqui de entrada de alimentos e risco de infecção. Monstruosidade já vai ser uma anomalia que não é compatível com a vida, né? Então, em algumas situações, a microcefalia ela vai ser incompatível com a vida. Esse tipo de gêmeo, né, toconfalópagos, né, que eles vão ser unidos dessa forma. Aqui, então, normalidade e variação anatômica, então, seria aqui da forma da cabeça do neném. Anomalia, então, né, a redução aqui do crânio, do cérebro, né, traz prejuízo de função, mas é compatível com a vida. Enquanto a monstruosidade, então, ele nasceu sem o crânio e isso daqui não é compatível com a vida. O que vai me mostrar, assim, variação anatômica, né? O que influencia na variação anatômica? Então, a idade. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo variações anatômicas que são importantes, que são normais de acontecerem, né? Crescimento no tamanho, aparecimento de pelos, né? Se a gente for pensar nas diferenças entre os gêneros aqui, né? Sexo feminino e masculino, né? Então, os órgãos sexuais, o desenvolvimento, são variações que a gente vai tendo que são esperadas. As raças, né? Então, se a gente pensar ali as etnias, os asiáticos, africanos, europeus, então tem diferenças ali em termos de tamanho, de coloração na pele, isso tudo são variações anatômicas dentro da normalidade. E eu comentei com vocês o conceito de evolução nesse sentido aqui, é justamente que a gente vai tendo ao longo dos anos algumas variações. Então, por exemplo, hoje muitas crianças que estão nascendo, elas não vão ter o aparecimento do dente ciso. Não é que vai retirar, ele não vai nascer mais, né? Isso já está acontecendo. Então, isso é uma variação anatômica. Ao invés de a gente ter 32 dentes, né, no dente permanente, a gente vai ter 28, por exemplo. Os biotipos, né, tem uma imagem aqui mostrando, então, esse é o longilíneo, esse é o brevilíneo e esse é o mediolíneo, né? Então, são variações entre as pessoas que são normais. Como que a gente pode dividir o corpo humano, então? A gente tem a cabeça, que a gente tem o crânio, né, que é a parte óssea, né, aqui de cima,
e a face, que é o rosto, o pescoço, o tronco, que compreende o tórax, abdômen e pelve. Isso é na parte anterior, mas a gente tem também a parte posterior, né? Então, o tronco é tanto quando a gente olha de frente quanto de costas. Os membros, né? Então, a gente tem os membros superiores e inferiores. Lembrando, acho que eu vou falar de novo, né? Aqui eu chamo de braço e antebraço e mão. E aqui eu chamo de coxa, perna e pé. Então, isso tudo é membro inferior, isso tudo é membro superior. Posição ortostática é a posição anatômica que a pessoa fica em pé, com a face olhando para frente, o olhar reto. Os membros superiores estão estendidos com as mãos espalmadas, então a mão virada para frente. Os pés, eles estão alinhados, um colado no outro aqui, e as pontas dos pés para a frente. Então, essa é a posição anatômica que a gente fala ortostática. Os planos anatômicos. Então, a gente vai ter alguns cortes que a gente faz para a gente estudar. Então, ó, plano anatômico Deixa eu vir nesse aqui, ó. Plano anatômico sagital. Então, vai dividir o corpo em direito e esquerdo. Plano frontal ou coronal vai dividir anterior ou ventral, posterior ou dorsal. E o plano transversal ou horizontal vai dividir em metade superior e metade inferior. Agora, deixa eu só voltar aqui para mostrar. Então, em direção ao crânio é cranial, em direção aos pés, caudal ou podal. Em direção à parte da frente aqui é anterior ou ventral, em direção à parte de trás, né, das costas, posterior ou dorsal. Os conceitos de proximal e distal. Então, quanto mais próximo, isso aqui é o membro superior, ele está inserido aqui no tronco. Quanto mais próximo do ponto de inserção, proximal. Quanto mais distante, distal. Se eu fosse falar aqui no membro inferior, é a mesma coisa. Então, o membro inferior está conectado aqui no tronco, nessa região. Então, aqui é a região proximal, mais próximo do corpo, e distal, mais distante do corpo. E lateral e medial. Então, quanto mais para o meio aqui do corpo, medial, quanto mais para a lateral do corpo, lateral. E aí, aqui, gente, os termos anatômicos, né, quero que vocês conheçam, né, tentem realmente decorar. Vou falar com vocês aqui mais importantes: cefálico, frontal, facial, orbital, nasal, oral, mental, external, todos esses são importantes. Torácica, mamária, abdominal, umbilical, axilar, digital, carpal não tanto, tá bom? Inguinal, podálica, occipital, cervical, dorsal, glúteo, calcâneo. Essa olecraniana e poplite que a gente não utiliza muito, então acho que todos são importantes. Eu não ficaria muito preocupada com carpal, olecraniana e poplite. Aqui nós já comentamos lá, né, na imagem, que é o de posição e direção. Superficial e profunda, que eu não cheguei a falar. Então, superficial tá mais na superfície, profunda, mais profunda no corpo, né? Então, eu posso ter uma ferida que é superficial ou uma ferida, por exemplo, que é mais profunda. O intermédio que tá aqui é quando eu tiver lateral, medial, e aí entre lateral e medial eu tenho o intermédio. As cavidades do corpo. Então, nós temos cavidades tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então, na parte da frente, que é ventral, eu tenho cavidade torácica e abdominopélvica. E na parte de trás, que é a dorsal, eu tenho no crânio, né, e na coluna vertebral. Então, aqui, na parte dorsal, então a cavidade aqui craniana, que vai ter o encéfalo, e aqui a coluna vertebral, que vai ter a medula espinhal. E aí a gente tem as cavidades na parte ventral, então cavidade torácica e abdominopélvica, que são as cavidades que vão englobar os órgãos do nosso corpo. Então aqui esse desenho tá até mais bonitinho, né, pra gente ver onde a gente vai ter alojado os órgãos. Regiões e quadrantes abdominais. Então eu posso dividir o abdômen em 4 ou em 9 regiões.
Se eu dividir em 4, eu chamo de quadrante. A parte de cima superior, parte de baixo inferior. Lembrando que esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito, porque a gente está olhando de frente. Se a gente dividir em 9 regiões, então esses são os nomes. Para a gente decorar, então, lembra que sempre vou colocar esquerdo desse lado e direito desse lado. Aqui a gente tem um umbigo, então região umbilical. Do lado do umbigo, lateral esquerdo e lateral direito. Acima do umbigo é epigástrica, porque eu tenho o estômago. Então, acima do estômago. E aqui é hipogástrica, porque é abaixo do estômago. Mas eu também posso chamar essa região de região púbica. Aqui nessa região da virilha, então, região inguinal, direita e esquerda. E aqui em cima, região hipocôndrica, direita e esquerda. Aqui a mesma coisa, mostrando pra gente como os órgãos estão organizados dentro dessas regiões. Aqui também a mesma coisa. E aqui também. Mais uma outra imagem sobre o mesmo conceito. Movimentos do corpo. Então, aqueles movimentos que têm aproximação é flexão e movimentos que têm distanciamento aqui do ângulo articular, né, da articulação, eu chamo de extensão. Abdução. Então, eu olhando de frente, o movimento de abdução é de afastamento e de adução de aproximação. Aqui também a gente tem rotação. Então, se eu rodo para perto do meio do corpo, rotação medial. Se eu rodo em direção afastando do corpo, rotação lateral, tanto do membro superior quanto do membro inferior. Pronação e supinação. Então, a pronação vai ser quando eu fizer uma rotação em que eu vou colocar a palma da mão para dentro e a supinação, a palma da mão para fora. Então, essa foi a revisão da aula 1. Na aula 2, nós vamos falar sobre citologia. Então, citologia é o estudo das células, né? Então, essa daqui é uma célula. E aí, a célula tem algumas divisões. Então, a gente tem o envoltório da célula, que é a membrana plasmática. Essa região que é o citoplasma, onde estão as organelas. E a região central, que é o núcleo. Diferenças entre célula procariota e eucariota. Na procariota, eu tenho um núcleo que está disperso aqui no citoplasma. Desculpa, eu tenho um material genético, DNA, disperso no citoplasma. Eu não tenho um núcleo para guardar ele aqui. Então, essa é a principal diferença. Célula eucariótica são as células humanas, elas são todas eucarióticas. Diferenciação celular, então, vai ser aquele processo em que a partir de uma única célula eu dou origem a diferentes células. Então, a gente lembra que a gente tem um óvulo, que é o gameta feminino, encontra com o gameto masculino, forma uma única célula. Essa única célula ela vai se multiplicar, né? Vai aumentar de quantidade e vai dar origem a células diferentes. Então, a diferenciação é a origem de células diferentes, células especializadas. Aqui também uma outra imagem mostrando a mesma coisa. E aqui os pontos de diferenciação que não tem necessidade de vocês decorarem, tá bom? Esses marcos aqui desses nomes. Aqui mostrando então para vocês que as células elas são diferentes, tanto na forma, né, como na coloração, muitas vezes, e também na função. E aí, à medida que a gente for estudando a anatomia, a gente vai vendo as funções dessas células. A membrana celular. Então, a membrana celular, aquele envoltório da célula, vai conter o citoplasma, né, evitando ali extravasamento dele. E ela é uma membrana que a gente chama de lipoproteica, porque ela tem a parte de lipídio e de proteína. Vou mostrar no próximo slide. Isso. Então, aqui a gente tem duas camadas. Então, tem essa parte aqui. Deixa eu voltar aqui. Tem essa parte aqui, olha, de cima para baixo e de baixo para cima, tá vendo? Então, a gente tem duas camadas de glicoproteína e algumas outras proteínas aqui acessórias. Aqui, ó, duas camadas. E aí, a gente tem entrada e saída de substâncias pela membrana, tá? Sódio e potássio são dois íons que ficam circulando aqui, que ajudam na condução elétrica, que nós vamos falar lá no sistema nervoso sobre isso.
E aí existe o transporte pelas membranas. Vou falar do transporte no desenho, que é o último desenho, que vai estar tudo aqui repetido, tá bom? E aí vou falar através desse desenho aqui. Então, a exocitose é a saída de substâncias da célula. A endocitose é a entrada de substâncias na célula. Essa entrada de substâncias se dá de duas formas. Pinocitose, que é quando eu tenho partículas que são solúveis e elas vão entrar na célula. E a fagocitose, que são partículas que não são solúveis, e aí a gente faz esse processo de englobar ali essas partículas, e isso está relacionado com o sistema de defesa nosso. Então, aqui o citoplasma, né, como a gente comentou, é nele que acontecem as reações químicas, né, ele tem essas propriedades de elasticidade, rigidez, contratibilidade, movimentação. E as organelas celulares, cada uma vai ter uma função, vai desempenhar uma função dentro da célula. O retículo endoplasmático, então ele está aqui próximo do núcleo e ele é responsável, e a gente tem dois retículos, o rugoso e o liso. O retículo endoplasmático liso, então ele tem a função de neutralizar e eliminar substâncias tóxicas, além de produzir glicose, né, que vocês já viram lá em nutrição, que é responsável pela nossa energia e armazenar cálcio. Por isso ele tem muito no fígado. Então, essa é a carinha do retículo liso. O retículo rugoso, ele é rugoso porque ele tem associado a eles os ribossomos. E aí, por isso, ele é responsável por secretar proteínas que vão para fora da célula, que vão ser utilizadas fora da célula, em outra parte do corpo, tá bom? Mas ele também coleta e transporta proteínas que são produzidas na célula, mas que vão ser utilizadas ali dentro da célula. Então, ele também é um meio de transporte ali de proteínas. O complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ele vai ser um processador. Então, aquilo que foi sintetizado pelo retículo endoplasmático, ele vai processar e distribuir. Além disso, ele vai formar os lisossomos. Então, esse aqui é o complexo de Golgi e ele vai formar os lisossomos, que são vesículas. Mitocôndrias, responsável pela respiração celular. Respiração celular nada mais é que produção de energia. Então, essa é a carinha da mitocôndria. Lisossomos, então, como nós falamos, eles são produzidos pelo complexo de Golgi e são responsáveis por fazer digestão celular. Então, toda vez que a gente precisar destruir alguma coisa dentro da célula, é de responsabilidade do lisossomo, inclusive nas células de defesa. Centríolos. Centríolos a gente tem dois, eles vão dividir a célula. Além disso, eles dão origem aos cílios e flagelos. Então, por exemplo, lá no espermatozoide a gente tem um flagelo. Quem produz esse flagelo são os centríolos. E aí, na hora que a gente for reproduzir, que uma célula vira duas viram quatro e assim por diante, a responsabilidade por dividir ali a célula no meio é dos centríolos. Ribossomos, então nós já comentamos, eles estão relacionados com a produção de proteínas. E aí eles estão dispersos no citoplasma ou acoplados ali no retículo endoplasmático rugoso. Aqui é a carinha do ribossomo. E o núcleo, gente? Então, o núcleo, ele é esse envoltório e lá dentro tem um material genético e vai ser responsável pelo comando da célula, né? Então, crescimento e reprodução celular, todo o comando é do núcleo. Então, aqui o envoltório dele, né, que a gente chama de carioteca. E aí, lá dentro, a gente tem as estruturas, a cromatina, que é o constituinte do cromossomo, o nucleolo, onde a gente tem o RNA, que vai nos ajudar a produzir as proteínas, e os cromossomos, que são aquelas estruturas, vou mostrar para vocês aqui. Então, esses são os cromossomos, são 23 cromossomos que a gente tem. Eles são responsáveis por ter todas as informações do nosso corpo, do nosso organismo. São 22 pares de cromossomos e o 23º par, que ele é diferente, que determina o sexo. Então, se eu tenho um X e um Y, eu sou do sexo masculino.
se eu tenho 2x sou do sexo feminino. Então é isso, gente, a aula de revisão de hoje das aulas 1 e 2.